Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Mamédio, eu sou aqui de Campo Grande, não sou de Campo Grande, sou de uma cidade do interior, mas falo aqui de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Esse é meu primeiro vídeo, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para esse canal. Eu não sou especialista em nada, eu sou jornalista de formação, venho atuando na área, estou parado no momento, mas há pouco tempo, né, saí do mercado. E eu gostaria de falar com vocês sobre política. Eu não sou nenhum especialista, é, só sou um apaixonado pelo assunto. Eu gosto de política, gosto de consumir notícias sobre política e não existe momento melhor para falar sobre política que durante as eleições. O problema é falar sobre isso seriamente, né? E eu falo claramente também para vocês, não quero enganar ninguém. Eu tenho lado, eu acho que algumas ideias são mais certas do que outras. Não vou já de saída falar quais são os meus lados, mas durante, claro, o vídeo ou os vídeos que eu fizer, essas opiniões vão ficando mais claras. É, Primeiro dizer que a gente já está no segundo turno, né? Você pode pensar um pouquinho tarde para começar a falar de política, né, Luca? A gente já passou aí um tempinho já do primeiro turno das eleições, a gente está quase finalizando o segundo turno das eleições aqui no país, mas não é sempre válido falar sobre uma coisa que muita gente vem falando nesse momento, que são as fake news. Eu, como jornalista, fiquei muito triste como o conceito de fake news vem sendo tratado nessas eleições. Primeiro, como ela vem sendo utilizada, várias reportagens, denúncias, uma reportagem grande da Folha de São Paulo mostrou que o candidato Jair Bolsonaro tem utilizado as fake news para atingir o outro candidato, não diretamente, mas as denúncias dão conta de que empresários ligados a Jair Bolsonaro financiam empresas de disparo de WhatsApp, e o próprio PT é acusado também de criar fake news. Não duvido que tenha criado, viu? Eu só não posso afirmar porque não saiu nenhuma reportagem dizendo que o PT financia ou empresários ligados ao PT financiam empresas que disparam fake news. Mas assim, a gente não pode deixar de ignorar uma coisa. O Facebook, um pouco antes das eleições, fechou uma porrada de perfil no Facebook, todas elas acusadas de produzirem fake news ou disseminarem fake news. Coincidentemente, essas páginas eram de direita ou ligada a MBL, a Jair Bolsonaro e esse tipo de, de candidato, né, ou também de instituição. E a gente vê que o conceito de fake news está sendo disseminado para toda a população. As pessoas costumam agora dizer que qualquer coisa que sai na imprensa, mas que desagrade ela, é fake news. E, gente, isso é um perigo gigantesco. Por quê? Eu citei rapidamente que existem fatos, né? O WhatsApp agora também bloqueou uma porrada de contato, inclusive o contato do filho do deputado Jair Bolsonaro, candidato que está à frente das pesquisas. Então, assim, o que eu estou falando é fato. Eu não estou inventando nada. Se bloquearem o WhatsApp de candidatos ou militantes do PT, por exemplo, eu não tenho pudor nenhum em falar. E a gente sabe que existe, porque, por exemplo, a Dilma foi acusada de financiar clandestinamente um blogueiro que falava bem dela. Então, assim, isso existe de todos os lados. Mas, na verdade, o que eu quero dizer aqui é que é um perigo que está acontecendo, como as pessoas estão tratando o conceito de fake news. Fake news, as pessoas começaram a falar mais sobre ela, principalmente na campanha americana, do Trump, porque lá muitos dizem que, inclusive o escândalo da Cambridge Analytica, né, que fez com que todo mundo voltasse os olhos para um esquema de Big Data, de processamento de dados, de muitos dados de pessoas, montagem de perfil de eleitores, e eles disparam fake news específica para convencer aqueles eleitores que já são convertidos, aqueles que estão balançados e aqueles que são contra. Então são fake news personalizadas. É um esquema gigantesco, gigantesco e muito eficiente de disseminação de informação falsa. Isso sempre existiu na história da política mundial. Acontece que isso está sendo potencializado a milésima potência aí, porque nós temos ferramentas gigantescas de disseminação de informação, como por exemplo as redes sociais, Instagram, WhatsApp, vários, Twitter, tudo isso é uma ferramenta de disseminação.
Isso está caindo no inconsciente das pessoas que está utilizando a fake news como ferramenta de confirmação de uma convicção que ela já tem. Muitas vezes, um eleitor já tem o seu candidato e eles utilizam uma fake news sabendo que aquilo não necessariamente é verdade, mas para reforçar uma convicção pessoal e usam aquilo de maldade para tentar convencer uma outra pessoa também. E aí que está o problema. O segundo problema é que o jornalismo profissional está sofrendo com essa ideia de que fake news é tudo que está errado. O jornalismo profissional, gente, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, não sei, a Globo, a Veja também, vou colocar nesse pacote. Todas essas grandes empresas, elas não produzem fake news, por mais que elas queiram. Porque o conceito de fake news é a produção de conteúdo mentiroso por pessoas não identificadas, por sites não identificados, não assinados, especificamente para atingir alguém ou alguma instituição. É toda uma estrutura de notícia falsa, você está entendendo? A Folha de São Paulo, ou outro, ou o Estadão, a Globo, ou a Piauí, todas essas, quando elas erram, elas não têm uma estrutura de notícia falsa. É um erro jornalístico, é o que a gente chama de barrigada, entendeu? Se for mal intencionado, é um crime, mas não é fake news. Fake news é um conceito diferente. E os políticos estão utilizando o conceito de fake news erroneamente para atacar a imprensa, que por sua vez, muitas vezes, criam notícias contra eles, gente. Saiu há pouco tempo, há alguns meses atrás, um estudo feito por uma instituição que não é ligada, que é, enfim, uma ONG, né? Jornalistas Sem Fronteiras, do aumento da identificação do ódio da população civil contra jornalistas. E o maior motivo pelo qual esse ódio aumentou é porque existe um fomento, um discurso de ódio que é fomentado pelas autoridades contra jornalistas, porque esses jornalistas, muitas vezes, cumprindo o seu dever, criam notícias, publicam notícias que são contra o candidato. Então é muito conveniente para um político ficar atacando a imprensa. As pessoas têm que ter cuidado com isso. Porque o maior sintoma de uma democracia saudável é uma imprensa livre, independente do que ela publique. Ela tem que ser livre, por mais que ela diga coisas que você não goste, entendeu? Porque é a partir daí que começa a ser instalado um governo um pouco mais autoritário, uma coisa assim. E a fake news, a deturpação do conceito de fake news está sendo instrumentalizado para descreditar a imprensa, sendo que, na verdade, isso nasceu justamente para atacar quem não é imprensa. E colocar tudo num pacote é fazer com que a democracia se enfraqueça. É fazer com que a imprensa se enfraqueça e com que, consequentemente, a democracia também se enfraqueça. Esse é o primeiro assunto que eu queria falar. Minha ideia é fazer vídeos não tão longos, mas que você que está me assistindo saiba que fake news não é um erro jornalístico. Fake news é uma coisa feita no obscurantismo. E fake news é uma coisa feita na surdina para atacar. Muita gente fala de bunker de fake news. Sabe o que é isso? São lugares escondidos em que pessoas ficam bolando fake news com servidores estrangeiros para atacar as pessoas ou instituições. Então, assim, a redação da Isto É não é um bunker. É uma redação jornalística que comete erros, que tem os seus interesses, claro, mas não quer dizer que ela produz fake news, tá bom? Então, fica aí o meu recado. Eu estou começando agora, espero que vocês tenham gostado dessa primeira opinião. Minha ideia é fazer sempre assuntos muito específicos, mas sempre voltado para a política. Lembrando, não sou um especialista, só sou um apaixonado pelo assunto, tá bom? Tchau, gente, obrigado.